Muito bom dia, boa tarde, boa noite ao pessoal do canal Ônibus na Rodagem. Para quem não me conhece, meu nome é J. Roberto e eu faço vídeos do sistema de ônibus rodoviário no Brasil. Jota, tá por onde, Jota? Saindo aqui agora, pessoal, dando largada, horário 18h15. Rio do Sul, São Paulo, mais uma vez, com aquela troca ali em registro, né? O carro é esse aí que aparece para vocês, carro 3700, esse mesmo, leito-cama, proteção divina, o tempo tá desse jeito que vocês estão vendo aqui, uma chuva. Estou gravando esse vídeo num domingão, final de tarde, chuva. Vamos lá. Como eu já falei, chuva é bem tranquilo para rodar. O problema é aquela primeira chuva que cai, né? Já está chovendo há algum tempo aí. Já deu aquela lavada na pista, então já está mais sossegadinho aí. Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está tudo certo. Eu vou aproveitar esse vídeo aí para responder mais uma pergunta que está passando para vocês aí agora. Nosso amigo perguntou aí a respeito de desligar os carros na rodoviária, gente. Que ele percebeu em uma viagem, né? Em uma viagem que ele fez que o motorista desligava o ônibus em cada rodoviária em que eles passavam, né? E se isso é uma recomendação, olha por aqui, BR-470 daquele jeito, rodovia mais badalada, esburacada e congestionada do globo terrestre. Ele perguntou se ele percebeu que o motorista desligava o ônibus em toda a rodoviária. É uma recomendação da empresa ou o motorista faz por conta? Somos obrigados? Como é que funciona isso? É uma recomendação da empresa e uma obrigação por parte dos motoristas, tá? Eu lembro que a primeira vez que eu trabalhei na empresa aqui, que foram 2 anos e meio, quase 3 anos, na primeira passagem que eu tive pela Catarinense, a gente não saía numa linha dessa, por exemplo, de Rio do Sul para São Paulo, ou Rio do Sul, Curitiba, né? E naquela época passava em mais rodoviárias ainda. A gente passava por Rio dos Cedros, passava por Pomerode, passava num bocado de lugar. E a gente só desligava o ônibus mesmo nas rodoviárias maiores. Tipo assim, a de Joinville, a de Blumenau, quando passava por lá. Às vezes, tá? Às vezes nem desligava. E naquela época não era exigido, não era cobrado. Quem queria desligava, quem não queria não desligava. E a gente tinha um problema antigamente também com tudo, né? A tecnologia hoje facilitou bastante,
porque aqueles carros não é que era comum, mas a gente tinha medo de desligar o carro, né, o ônibus, e depois ele não pegar. Isso aconteceu algumas vezes. Mas hoje essa tecnologia, até o ar-condicionado também, a gente tinha medo, né, de desligar e depois ele não voltar a funcionar mais. Por exemplo, esse ar-condicionado desses mais modernos aí, você pode desligar o carro, é recomendável que você desligue o carro, desligue o ar, depois desligue o carro. Mas acontece às vezes, já aconteceu comigo, de esquecer, desligar a chave, tá? E esquecer de desligar o ar, né? E depois você liga de novo, a única coisa que vai acontecer é que o ar, se você desligar ele sem desligar primeiro o ar, desligando o carro, ele vai, quando você reiniciar o carro, ligar o carro novamente, o ar ele fica ligado, tá? Ele já vai voltar a funcionar. E naqueles carros, naquele processo antigo lá, o ar-condicionado daquela época, ele acusava falha. Se você desligasse o carro e não desligasse o ar primeiro, quando você fosse bater na chave, ele já aparecia ali um botão, muitas vezes um sinal amarelo. A maioria do ar naquela época era o Thermokin. Tinha o Thermokin, o Recrusul, mas o mais famoso era o Thermokin. E ele aparecia um sinalzinho amarelo ali no visor do ar, e aí você tinha que fazer e muitas vezes o vermelho junto. Quando ele acendia o vermelho junto, ele não ligava, ele ficava ventilando, mas ele não acoplava a embreagem do ar lá atrás. Então você tinha que fazer um processo ali de cancelar, tirar o erro, né? Era o famoso tirar o erro do ar-condicionado, o mesmo que acontecia com aquele sistema do caixa eletrônico, né? Aqueles primeiros que saiu, que você tinha que resetar ele, tirar os erros, acontecia muito problema. Depois ele foi evoluindo, não é que você não tem que tirar o erro desses mais novos, mas ele é bem mais difícil dar problema, né? A tecnologia foi ajudando nessa parte aí, né? Foi facilitando as coisas. Então, outra recomendação, aqui o ar-condicionado também, se o carro não tivesse com o sistema do ar do carro todo, né, cheio, né, você não podia ligar o ar, senão também dava problema. E hoje em dia não é por causa disso, tá? Hoje em dia ainda a gente desliga o ar primeiro, tudo certinho, mas se você, como eu falei, se você reiniciar o carro e sem se esquecendo de desligar o ar, né, ele não vai dar problema nenhum. Muitas vezes ele até aparece ainda um sinalzinho amarelo ali, para você prestar atenção que foi feito algum procedimento errado. No caso, desligado o carro sem desligar o ar, mas ele vai funcionar normal. Ponto, esclarecimento. Agora, hoje em dia não é por causa do ar, tá? Respondendo a pergunta do nosso amigo aí, mas sim por causa da telemetria. A empresa, né, como várias, investiu, isso não é questão de alguns reais, não, são milhares de reais no sistema de telemetria, que é aquele que você é chatinho, muitas vezes você está em baixa rotação, ele começa a falar ali, né, verifique para se ajustar a rotação, coisa que é mais complicado nesses carros automatizados aqui. Se você der excesso de rotação, ele vai acusar excesso de rotação. Se você deixar o carro desengrenado, ele vai acusar. Se você der uma freada brusca, ele vai acusar. Se você fizer uma curva muito inclinada, com um carro desse aqui, o DD, né, 4,25 de altura, ele vai acusar uma curva muito acentuada. Tudo que você faz, ele acusa na telemetria. Inclusive, se você for olhar agora lá no painel, né, do CCO, que é o Centro Operacional, se eles olharem agora, eles vão ver. Eles procuram lá, carro 3700. Eles sabem quem é, J. Roberto, eles sabem o carro e sabem exatamente onde eu estou, né? Telemetria engloba GPS, engloba tudo. Eles sabem exatamente onde eu estou, aqui em Londres, e lá aparece se o carro está ligado ou desligado. Eles sabem, tá? A central sabe, nessa linha aqui, em cada linha, né, que tem tantas, por exemplo, tem 6 ou 7 rodoviárias daqui que a gente vai fazendo o embarque.
eles sabem, sempre que o carro entra naquela zona da rodoviária lá, acusa no painel deles lá. E se o Jota não desligar o veículo, outro motorista, vai acusar para eles lá que o motorista não desligou o carro. E aí, né, não desligou o carro, automaticamente vai ficar o carro em marcha lenta na rodoviária, vai gastar combustível desnecessariamente, né? Então, esse sistema de telemetria foi colocado exatamente para isso, tá? Visando a economia de combustível, que no caso de uma empresa de ônibus aí é um dos maiores gastos, né? Um dos maiores gastos aí com certeza é com o combustível. E daí não adianta, né? A empresa investir milhões de reais num sistema de telemetria. Imagina, o grupo todo, quantos carros tem? Eu nem sei ao todo quantos carros tem no grupo, tá? Até quero pegar essa informação aí. Mas imagina quantos carros tem, né, no grupo e o dinheiro investido. Aí vai o Jota lá e não cumpre uma orientação da empresa, que é desligar o veículo. Ou seja, aquela telemetria ali não está resolvendo para nada, não está adiantando para nada, porque a telemetria é justamente para isso, visando a economia. Aí você me pergunta, mas Jota, o carro às vezes, você chega numa rodoviária e tem um embarque, 2 embarques, é jogo rápido. Sim, é jogo rápido para mim, né? Aqui. Mas vamos contar. Eu estou com o carro 3700 aqui, né? Quantos outros carros nesse momento do grupo, vamos contar só da Catarinense, estão na mesma situação, fazendo embarques em algum lugar, parados em algum lugar. Aí você diz, não, ficou só 5 minutos ligado o motor, não dá nada. Mas 5 minutos do Jota, 5 minutos do Antônio, 5 minutos do João, 5 minutos do Joaquim, no final de um dia dá muita diferença, tá? Parece que não, mas dá. Eu também achava que isso era besteira no início, né? Mas depois de entender a telemetria, tudo direitinho, eu vi que isso dá muita diferença. E não adianta, gente, você está numa empresa, você tem que se adequar à empresa, né? Caso contrário, você não vai, você sai fora. Se a empresa está querendo, se a empresa gastou milhões num sistema, ela quer ver resultados daquilo ali. Aí não adianta eu fazer aquilo que eu acho certo, né? Da maneira que eu acho que tem que ser. Não, eu tenho que fazer como a empresa quer. Você está no teu trabalho, com certeza tem muitas coisas na sua empresa, no seu local de trabalho, que você não concorda. Mas você é um funcionário, você tem que se adequar, né? Quando você entra, você tem as normas lá, as regras, e você tem que se adequar com aquelas normas, com aquelas regras. Então, não adianta. A empresa investiu milhões no sistema. Agora vai eu dizer, não, eu não aceito isso aí, eu não vou desligar o ônibus porque o ônibus pode não pegar. Se não pegar, é simples. Eu ligo para o CCO e digo, olha, eu desliguei o carro, segui a orientação de vocês e o ônibus não pegou. Show? A empresa tem mecânico para isso, tem outro carro, tem motorista de plantão para isso, tem mecânico para isso, então eles vão simplesmente me trazer outro carro. Quando isso acontece, tá? É raro, é muito raro, como eu falei para vocês. Antigamente, tempo atrás, aí era bem comum, né, acontecer de você desligar e o carro não pegar. Hoje é bem mais difícil, tá? Bem mais difícil mesmo. Então tem que seguir as orientações, tá? Resumindo a história. Então você chega nas rodoviárias e desliga o carro. A orientação da empresa é para desligar. Uma terceira faixa aqui, estamos a 70 por hora, vamos dar uma pressãozinha aqui no 440, bem de leve, bem de boa. Isso. Jogamos para a direita, só para dar aquele gás. Mais uma carreta ali, vamos ver se passamos ele antes de terminar a terceira faixa. Vai dar boa. Então, terminando, né? Para terminar o nosso vídeo aí, é obrigação, tá? Nossa, hoje desligar o carro em todas as rodoviárias. E Jota, se você chegar, ó, acabou a faixa. E se você desligar o carro
e não tiver embarque nenhum, gente, se não tiver embarque nenhum, tem uma outra questão. Quando não tem embarque, muitas vezes tem encomendas, tá? Então é bem difícil você chegar numa rodoviária e não ter pelo menos encomenda. Eu sei que muitas vezes é desagradável para o passageiro, tá? Você está lá no ar, de boa, lá, né, no ar-condicionado, e o motorista, toda a rodoviária desliga, mas é recomendação da empresa, tá? A gente não pode fazer nada nessa questão aí. Causa um pouquinho de desconforto, sim, mas também não é nada demais, não, né? Outra coisa, quando desliga o ar, quando desliga o carro na rodoviária, muitos passageiros descem, né? Já desligar o ônibus, o pessoal já desce, então você tem que controlar isso também, tá? Isso tudo é com o motorista, o comandante está ali para isso, faz parte da nossa função. Beleza, pessoal? Espero que tenha respondido, então. Sim, a gente precisa desligar o carro, a empresa cobra que seja desligado e a gente é monitorado para fazer isso aí, tanto nos embarques, quando vem no sentido contrário, né? Desembarques também. Beleza? Se você gosta de vídeos como esse, você que é novo no canal, tem chegado agora, eu agradeço a todos os novos inscritos no canal. Se você gosta de vídeos como esse, vá ali na sinetinha, ative a notificação, gente. Você vai ser notificado todo vídeo novo que eu, J. Roberto, postar, tá? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Compartilhe os vídeos, deixe o seu like, tá? Se inscreva no canal, né? Deixe o seu comentário. O seu comentário é muito importante para a gente subir na plataforma aí, no sentido do engajamento, né, maior aí do canal perante o YouTube. Estamos com 87 mil inscritos, rumo aí aos 100 mil. Obrigado a todos de coração, eu agradeço mais uma vez a todos. Até o próximo vídeo e valeu!